E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe você e a sua vida e seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, o canal da Teolic. Eu quero fazer aqui abrir esta reportagem, tá? Este novo episódio, né? Digamos assim, este novo quadro, um quadro um pouquinho diferente, na qual eu quero pegar uma única reportagem e discorrer sobre ela, porque assim eu entendo que é mais proveitoso, então a gente vai testando algumas possibilidades, né? Algumas possibilidades para que a gente possa acertar o quadro e seja mais objetivo. Infelizmente, eu estou com essa reportagem aí, que é pastor que disse que odeia pobre e chamou Lula de ladrão. Não tenho nada contra isso, né? Até porque ele foi descondenado, uma vez que já foi condenado em mais de 3 instâncias, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, mas sim no que a reportagem diz depois desse título, que pastor é acusado de usar a igreja como subterfúgio, né, ou como máscara para fazer lavagem aí de dinheiro, né? Então, até que se conclua, né, a jurisprudência, o direito aqui no Brasil diz que ninguém é culpado, né, até o trânsito em julgado, né, ou até que se prove o contrário, né, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, né, o trânsito em julgado. Mas os indícios são muito fortes de que este pastor, que ele é fundador e criador da igreja, ele faz lavagem de dinheiro, movimentou uma quantidade muito grande. Mas antes disso, eu quero fazer aqui uma errata, tá? Só para fazer aqui uma correção. E essa correção aqui é a respeito do nosso blog, porque nós mandamos aqui um vídeo sobre a manchete gospel da semana, né? E eu acabei colocando como Irmãos Hendrick, na verdade é Kendrick, tá? Só que eu já tinha enviado o vídeo, eu já fiz a publicação, dadas as devidas tratativas, e eu falei, eu vou ter que fazer essa errata para não ter que mudar de novo. Então eu peço desculpas a vocês aí, né? A gente está começando e está cada vez mais evoluindo, aprendendo mais coisas. Eu sou também assalariado, tenho outro canal, então pai de família, cuida de filho, né? Tem recesso de escola, então são tantas coisas. E a gente acaba fazendo na correria e é difícil não tropeçar em certas coisas. Mas a gente tem que ter maturidade para também, né, retroceder ali, a hora que precisa retroceder e reconhecer. Então, eu peço desculpas mais uma vez, porque querendo ou não, a gente está fazendo algum tipo de reportagem, né? E isso vai ao ar, ao público. Então, quando se é de conhecimento público, a gente tem que, lógico, fazer com maestria, com gosto, né? Fazer com amor e fazer de uma maneira também que seja, digamos assim, mais perfeita possível, né? Perfeito ninguém é, mas que seja mais profissional possível, tá certo? A gente vai lá para essa reportagem aqui, que é do pastor que disse que odeia pobre e chamou Lula de ladrão e é acusado de usar a igreja para lavar dinheiro. Entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019, a igreja Recomeçar teria recebido 4 milhões. 4 milhões não é pouca coisa, viu? Quem ganhar isso na Mega Sena, não estou considerando aqui jogo de azar, mas para você que entenda que é uma quantia muito grande, né? Se a pessoa souber usar a cabeça, ela faz investimentos e nunca mais precisará ser empregado de ninguém, digamos assim, né? Agora, deixando aqui brincadeiras à parte, aqui é o pastor Nicoletti, tá? Na foto. O pastor Davi Nicoletti, fundador e presidente da Igreja Recomeçar, está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo por supostamente utilizar sua igreja para lavar dinheiro proveniente de um esquema de pirâmide financeira envolvendo criptomoedas. Então, pirâmide financeira é considerado crime, uma vez que geralmente isso é estelionato, né? As pessoas que fazem certas promessas, levanta dinheiro, diz que esse dinheiro vai rodar, vai vir para você. No começo é uma coisa, depois eles papam o seu dinheiro como se fosse aquele joguinho do Pac-Man, tá certo? Então não caia na lorota de dinheiro fácil e recompensa fácil. Só que aqui a gente está vendo que tem pessoas que estão utilizando a igreja para praticar, né, as suas iniquidades. E a Bíblia fala que o pecado não ficará na igreja porque será revelado. Então, a gente sente muito quando essas coisas acontecem, quando a igreja vem à evidência, mas não pela sua obra, né, a sua obra de caridade, mas sim quando há uma mácula, né? Porque isso é uma mácula. Então, isso acaba manchando a imagem do evangelho.
e Deus, né, Cristo pegará pesado com essas pessoas. A palavra do Senhor diz que haverá muito mais rigor para essas pessoas do que para Sodoma e Gomorra, porque muitas dessas pessoas estão tendo a oportunidade de ouvir o evangelho e ainda usam o evangelho para promoverem as suas coisas macabras, né, para se promoverem ou para tirar proveito de uma maneira que seja maldosa. E aqui diz o seguinte, ó, de acordo com o relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, a conta bancária da igreja teria recebido mais de 4 milhões do grupo suspeito em apenas um ano. Procurado, ele afirma que o inquérito será arquivado e declarou que o relatório do COAF é mentiroso, isso segundo as palavras dele, né? Com presença ativa nas redes sociais, onde ele acumula cerca de 72 mil seguidores no Instagram, Nicolete defende a ideia de que os cristãos devem alcançar prosperidade financeira. Gente, teoria da prosperidade, ou teologia, melhor dizendo, da prosperidade, algo que veio entrando nesses séculos, né, e muito forte. Jesus Cristo quer que você seja bem financeiramente, mas você deve cuidar da sua vida financeira e aprender sobre ela, mas não para que você tenha enriquecimento, né? Do que adianta você estar enriquecido e outras pessoas passando fome, passando necessidade? A igreja primitiva sempre trabalhou para poder cumprir o segundo mandamento, né? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Então, não adianta você andar de carro importado e o seu parceiro, o seu vizinho, passando necessidade. Então, foi o que aconteceu com Ananias e Safira, né? Quando Pedro ali pegou eles e encostou eles na parede, digamos assim, né? Confrontou-os, porque eles mentiram para o Espírito Santo como se Deus não fosse onisciente, onipresente, onipotente, né? E não conhecesse todas as coisas. Então aquilo foi uma afronta, né? Por isso eles receberam o que tiveram, já a sua justiça em vida, né? Ou seja, você precisa, né? Não é porque você é rico que você tem que doar tudo, mas que você, quando doar, que você o faça com amor, com coração. E se você tem de sobra, você precisa compartilhar. Porque ver pessoas passando a necessidade e você não fazer algo, é o que a palavra diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, né? Então nós temos que prestar atenção nisso. E movimentar 4 milhões numa igreja de uma forma atípica, né, acaba sendo suspeito, chama a atenção das autoridades e das instituições que fazem, né, o rastreio disso, que ficam monitorando, né? E o que a gente vê hoje em dia é muitas igrejas e muitos pastores se enriquecendo, andando de carro de luxo e pregando sobre combater a pobreza, mas eles andam de carros de luxo. Então, infelizmente, eu já passei por situações assim. E a gente vê que é lamentável quando isso acontece, mas naquele dia Deus o julgará e haverá muita surpresa para muita gente sobre muitas pessoas que hoje em dia se passam por santos, tá? E é triste quando a gente vê uma reportagem assim, porque isso macula a imagem do evangelho. Ele fala aqui, ó, abre aspas, eu odeio o pobre e eu vou dizer que Jesus... eu odeio o pobre e eu vou dizer que Jesus nunca foi pobre? E se te falaram isso, mentiram, porque o pobre não é só pobre financeiramente, ele é a vítima de alguém que o fez ficar pobre. Ele sempre entende que o mundo deve para ele e a culpa é de quem tem mais, diz ele, segundo Nicolete. Gente, o mundo está aí para todo mundo galgar. Nós temos que buscar o nosso crescimento pessoal e procurar progredir, que Deus ele vai abençoar. A Bíblia fala que aonde colocarmos os nossos pés, as nossas mãos prosperarão, mas a gente tem que fazer por onde. Não vai cair do céu a riqueza e você vai ficar rico. Nós temos que entender. Então, o que aí é a compreensão e a interpretação disso, né? É um texto fora do contexto, né? Com relação justamente a isso aí. Aí fala aqui, ó, no mesmo culto transmitido pelas redes sociais, o pastor também afirmou que tem um monte de cristão ladrão dentro da igreja que rouba o altar e critica a corrupção. Após a repercussão, Nicolete alegou ter sido mal interpretado. Agora vem as justificativas, né? Em entrevista ao UOL, explica que não odeia pessoas pobres, mas sim a pobreza, enquanto sistema de opressão. Sempre
preguei que odeio. Ele falando aqui, ó, abre aspas aqui, sempre preguei que odeio a pobreza e não o pobre. A pobreza mata os sonhos, destrói famílias e impede que a pessoa viva o propósito de Deus. O que impede que a gente viva o propósito de Deus, pessoas, é o pecado. O pecado é aquilo que macula, a iniquidade é que macula. A Bíblia fala assim que o pecado é a divisão entre o homem e Deus, é esse espaçamento, essa separação e não a pobreza. Tá? Até porque a pessoa que vai para Cristo, Deus, ele vai dar suporte a essa pessoa, e cabe também aos cristãos darem suporte a essa pessoa até que ela consiga andar por si só. Então, se você pega uma pessoa na rua, pobre, uma pessoa que está aí mendiga, você vai tratar dessa pessoa, vai dar vestimenta para ela, vai dar trabalho, até que ela esteja bem estruturada e possa por si só construir a sua vida financeira. Esse é o papel, né, de caridade, de generosidade e de amor ao próximo que o cristão tem que ter. Não simplesmente pregar, né, a luxúria, pregar aí que tem que ser bem financeiramente e você vai ficar rico de uma hora para outra. A gente sabe que não é assim, né? Não é dessa forma, pessoal. Então as pessoas usam texto fora do contexto para se promoverem ou promoverem uma ideia que lá no final vai beneficiá-las, né? Então eu acho muito errado esse tipo de manipulação, tá certo? E ele fala aqui, ó, minha mensagem é de libertação em todas as áreas, inclusive financeira. A libertação, ela é uma só. Cristo libertou a todos. O sacrifício de Jesus Cristo, ele é único. E ele foi feito uma vez por todas, para todos. Então, a partir do momento que você recebe, que você crê e reconhece Cristo como o seu único e suficiente Salvador, tá? Você passa a ter a posse dessa libertação. Jesus Cristo já nos libertou do pecado, tá? O poder da morte. Jesus quebrou isso. Nós temos que tomar posse. E como é que a pessoa passa a ter posse disso? Quando ela vem o conhecimento da verdade. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a libertação, ela vem na sequência, tá certo? Então, aí é que tá. A libertação financeira, ela é uma consequência. A todas as áreas das nossas vidas, elas têm como consequência, né, o perdão e a libertação de Cristo por meio da entrega do ser humano ao Senhor Jesus Cristo. Então isso é uma consequência, você tem que trabalhar para isso também, né? Deus nos capacitou, nos deu habilidades e competências, inteligências que nós podemos trabalhar para sermos bem-sucedidos. Tá? Essa história de que você cristão e você libertado e você rico, isso aí é balela, né? Você tem que lutar por esse ideal, né? E também não deixar se dominar por isso. Tá? A pobreza, a gente sabe que é uma consequência de um mundo hoje muito egoísta, em que as pessoas não se ajudam. Por isso que isso não é só um sistema opressor, né? O sistema opressor em si que opera é o próprio diabo, a ação. Jesus Cristo fala que o mundo jaz do maligno, mas o que há é uma má interpretação de todo esse conceito e pessoas que se utilizam desses artifícios para se promoverem de uma forma ilícita, né? Cometendo vários delitos aí, angariando, né, por meio da fé e da necessidade de muitas pessoas que são frágeis, né, para se enriquecerem. É muito delicada essa situação. Ele também pediu desculpas por ter chamado Lula de ladrão, dizendo que foi uma expressão pessoal de indignação e que não representa a posição oficial da igreja Recomeçar. Ele, como pastor, tudo que ele profere, tudo que ele vai deliberando, vai refletir na igreja, não tem como, né? Aí ele fala, reconheço que não foi uma fala adequada, peço desculpas. A igreja respeita a autoridade civil e preza pelo diálogo, mesmo em decorrências políticas. Chamar o Lula de ladrão hoje em dia, a gente vai entrar numa outra esfera que é de respeito à liberdade de expressão, né? Que está sendo tolhida e Lula foi descondenado, ele não foi inocentado. E hoje em dia, até se você chamá-lo desse nome, você pode, de repente, na sua porta receber a Polícia Federal e entrar num inquérito sem fim, tá certo? É complicado. Vamos aqui, esquemas de pirâmide financeira. Vou verificar aqui, a gente já está com 14 minutos e o tempo passa e eu vou tentar terminar essa reportagem. Segundo documentos obtidos pela reportagem de Metrópolis, né, ou do Metrópolis, entre dezembro de 2018 a dezembro de 2019, a Igreja Recomeçar teria recebido 4 milhões de um grupo criminoso investigado por comandar um esquema de pirâmide financeira
com promessas de lucro a partir de investimentos em criptoativos. E aqui fala aqui, ó, na reportagem, a fim de maquiar lastros do dinheiro arrebanhado de forma fraudulenta, tais pessoas enviaram dinheiro para a conta pertencente à Igreja Ministério Recomeçar de propriedade do pastor Nicolete, né? Fecha aspas. Diz o relatório policial. Além disso, acrescentam, também se apurou que as transferências não possuem justificativas econômicas claras, né? Prossegue a reportagem. A MDX Capital Miner Digital Limitada, a empresa acusada de liderar o esquema, já responde a diversas ações judiciais movidas por muitos investidores que afirmam ter sido lesados, né? Pessoas que são enganadas por promessas fraudulentas de retorno desses criptoativos, quando eles fazem um aporte, nunca mais vem esse dinheiro, né? Também é alvo do inquérito conduzido pelo Ministério Público do Ceará por crimes de estelionato. Então tá sempre acompanhado, tá sempre ao lado isso, o estelionato e tudo mais. O que quebra as pernas, né, o que realmente dificulta é que esses grupos, eles são bem organizados e os seus tentáculos estão alcançando lugares que antes que nunca chegaram. Então você tem pessoas no meio do Estado, né, ajudando e favorecendo essas pessoas para evitar que o rastreamento, né, ele seja mais difícil para que você chegue aos verdadeiros autores, né, e atores desse cenário. O Ministério Público do Ceará, por sua vez, informou por nota que atualmente aguarda a conclusão do inquérito policial instaurado pela Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro contra a MDX, né? Na última movimentação do processo, a promotoria requisitou que a delegacia efetive diligências de investigação de crimes de estelionato e lavagem de dinheiro que ainda não tinham sido concluídas, tá? Em uma das ações judiciais em curso, 2 investidores alegaram prejuízo de R$200 mil após terem sido convencidos a aplicar dinheiro na MDX Capital. O contato com os membros da empresa, segundo eles, ocorreu durante um culto na Igreja Batista Comunidade do Amor, em abril de 2019. Então, eles estão infiltrando-se em igrejas, né, e em cenários em que não levante suspeita, né, até para que os seus perfis, né, o seu caráter sejam confiáveis, aparentam ter legitimidade e idoneidade para poderem ganhar, né, a confiança desses investidores. E R$200 mil não se acha no lixo, né, pessoal? Então a pessoa faz querendo um retorno e acaba sendo enganada. Então depois que ela fez aquele aporte lá numa corretora ou na empresa que vai deter, né, será detentora desses direitos, desse aporte, o dinheiro foi e não volta mais. Você entendeu? Então a gente vê que é um esquema muito grande. A reportagem aqui ela é enorme, eu vou tentar acelerar aqui ao máximo. Aqui, ó, o que diz o pastor Davi Nicolete sobre as acusações de lavagem de dinheiro? Então aqui vai entrar agora a defesa dele em si, né? Procurado, o pastor Davi Nicolete informou por meio de nota que o inquérito policial instaurado no estado de São Paulo para apurar eventual crime antecedente à suposta prática de lavagem de dinheiro foi arquivada por decisão judicial, após manifestação do Ministério Público reconhecendo a inexistência de indícios suficientes para a propositura de ação penal. Aí ele fala aqui, ó, como é sabido, a lavagem de dinheiro exige a comprovação de um crime anterior, crime antecedente, o que, no caso, não ocorreu. Assim, a autoridade judiciária, com base nos atos em conformidade com o Ministério Público, determinou o arquivamento do feito nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal e das súmulas 522 do STF. Portanto, não subsiste nenhuma acusação criminal válida ou em trâmite contra a Igreja Recomeçar ou o pastor Davi Nicolete, informou a defesa do líder religioso. O inquérito arquivado, segundo a defesa, trata exclusivamente da atuação da MDX Capital. Já o procedimento relacionado ao possível uso da igreja como instrumento de lavagem de dinheiro continua em andamento, ainda sem desfecho, apesar de o Ministério Público ter solicitado o arquivamento. Ao ser questionado sobre a relação com a MDX Capital, Nicolete esclareceu que um dos administradores da empresa frequentava a Igreja Recomeçar como um fiel comum, buscando apoio espiritual e aconselhamento. Bom, é tudo muito suspeito, né? Por isso que tem que esperar o trânsito em julgado, mas tudo isso compromete, né, com toda certeza, compromete aí o evangelho, né? Essa relação nunca se confundiu, ele fala que essa relação nunca se confundiu com vínculos comerciais ou societários. O pastor Davi Nicolete não
nem nunca foi sócio, gestor ou beneficiário da MDX Capital, Miner Digital. Tampouco participou de qualquer atividade econômica da empresa. Prosseguiu. Sobre o relatório do COAF, que aponta movimentações de 4 milhões oriundos do grupo suspeito, o pastor foi enfático ao afirmar que a informação contida no inquérito é falsa. Aí ele fala, essa alegação não está correta. No período mencionado nos autos, no ano de 2019, a igreja contava com 6 unidades ativas e, somando todos os membros das unidades, milhares de pessoas, as ofertas recebidas naquele ano não atingiram não chegaram a atingir 1,5 milhão. Quanto aos valores eventualmente transferidos por pessoas vinculadas à MDX, se referem a apenas ofertas voluntárias, como tantas outras realizadas por membros e frequentadores, finalizou. Folha Gospel com informações de Metrópolis e Fuxico Gospel. Então, gente, aqui eu vou finalizar aqui a reportagem, mas fica aí a observação para que você também acompanhe, porque aonde há fumaça, há fogo, né? São valores que foram transferidos, é um valor muito alto. Então, por que uma empresa vai fazer uma doação, um aporte muito grande para uma instituição sem fins lucrativos, sem ter retorno algum, sendo que essas são ações de uma empresa criminosa? Então, para você lavar dinheiro, você precisa pegar e esquentar esse dinheiro, né? E ele vai ter que sair lá na outra ponta limpo, mas esse dinheiro precisa retornar. Então, ele não pode dar de graça para mim sem ele ter um retorno. É o que estava acontecendo com o joguinho o tal joguinho do leãozinho, tal, a suspeita de lavagem de dinheiro até nessas bets. Por quê? Porque o crime organizado estava liberando, né, essas plataformas liberando valores absurdos e pessoas ganhando prêmios, né? Mas em contrapartida tinha dinheiro limpo entrando. Então o dinheiro sujo sai, mas entra o dinheiro limpo e há um balanço a ser feito aí, né? E um planejamento. Então eles não vão sair no prejuízo também. Mas aí há como a gente identificar, porque o dinheiro precisa entrar e sair na outra ponta limpa. Agora, quando você faz uma doação e você não recebe, fica um negócio meio obscuro, né? Porque para onde está indo esse dinheiro? Porque se ele entrou sujo como uma doação de uma empresa que estava no esquema como esse, ele precisa sair na outra ponta, né? E alguém precisa receber. Então é um negócio complicado, né? Foi arquivado, mas ainda há essas suspeitas. Então é muito difícil lastrear e rastrear isso aí, né? Então a gente não está aqui fazendo acusações, mas a gente faz as nossas conjecturas, né? E segundo a própria reportagem. Então a gente tem que ficar muito atento, pessoal, né? Antes de proferir julgamento às pessoas, né? E ao mesmo tempo ficar atento porque há ações que já aconteceram no passado e que acontecem atualmente em que o crime organizado se está se afiliando, se apoderando de igrejas para cometer esse tipo de delito. E como há muitas pessoas envolvidas, fica difícil de você rastrear isso aí, né? Segundo a reportagem e a própria justiça, foi arquivado, mas aonde há fumaça há fogo, e a gente tem que estar atento para não cair, né, em situações como essas, porque o maior lesado no final são os membros, são as pessoas que estão ali com a sua fé e acabam sendo enganadas, né? Então nós esperamos de fato que esse pastor, né, ele foi infeliz nas suas falas com relação ao que ele disse aí ao Lula e essas outras coisas, mas nós esperamos que tão logo ele venha sanar, né? Porque, querendo ou não, levanta uma dúvida agora, né? Levanta uma dúvida, né? Incrível. E a gente sabe também que pastores, nas posições em que eles estão, também levantam contra si, né? Porque basta você vir para o evangelho para que você comece a sofrer qualquer tipo de sanção. O mundo não vai gostar, o diabo não vai gostar, então você vai ser um páreo. Então, a partir do momento que você está na linha de frente de uma igreja, é claro que você vai receber pedradas. Então, a gente também tem isso, né? Mas ainda há outras investigações em andamento, né? E isso significa que não acabou. Então o processo direto contra ele pode ter sido arquivado, mas há ainda investigações sobre essa MDX e a gente vai acompanhar, e quando tiver qualquer outra informação nova, a gente também aqui vai trazer. E essa foi uma das reportagens que eu queria abordar com vocês, tá certo, pessoal? Então nós devemos orar para que estes líderes possam ter a sua consciência limpa e não cedam, né, ao dinheiro, porque as ofertas elas acontecem, elas aparecem, e para que eles sejam fortes, porque você está como pastor de uma igreja, você está liderando muitas pessoas e nós somos responsáveis
esses pastores tornam-se responsáveis por essas pessoas. E quando você erra, você acaba manchando essa igreja e muitas pessoas podem ir por caminhos que nunca mais podem voltar. De repente até se apostatar, porque viu no evangelho uma chance de terem uma mudança na vida, em suas vidas, mas tiveram uma decepção. E aí falam, bom, vai para outro lugar, ou se tornam ateus, apóstatas, ou então vão para outras seitas e heresias. Então a responsabilidade de um pastor é muito grande. Então nós também devemos orar para esses pastores, independentemente de placa de igreja, é lógico, desde que seja do meio protestante evangélico, tá certo? Gente, fica com Deus, um grande abraço. Me perdoem que ultrapassei um pouquinho a mais aí do tempo que foi estipulado, mas eu espero que você acompanhe essa reportagem na íntegra e qualquer novidade a gente traz de volta aí outras novidades, tá certo? Compartilhe, dê o seu like, deixa aí o que você acha dessa reportagem, se o pastor é culpado ou não, se você é membro ou não, dê aí a sua resposta, deixe os seus comentários e a gente vai estar observando, lembrando que aqui ninguém está acusando ninguém, mas a gente está acompanhando apenas a reportagem que está aí no Folha Gospel, tá certo? Pessoal, um grande abraço, fica com Deus, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com você e com sua família, em nome do Senhor Jesus, e que você seja abençoado e até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.